Juízes capítulo 7, versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para com o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tus provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus, a tua palavra é vida, é pura e eficaz. Nos envolve com teu poder e com a tua graça nesta noite. Abra os nossos olhos para contemplar o teu propósito, os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Tira, Senhor, toda distração, toda inquietação, tudo que tente tirar, ó Pai, do foco de receber a tua mensagem nesta noite. É o que nós te pedimos e te louvaremos. Amém e amém. Podeis assentar. Nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que comprovam a grandeza de Deus para com o seu povo, aonde demonstra que para Deus operar os seus milagres e sinais de prodígios, Ele não depende de força humana, nem de conhecimentos limitados e humanos. Ele é Deus, Ele faz conforme o seu querer, a sua vontade, e não há quem possa neutralizar o agir do Senhor. O povo de Israel, segundo este acontecimento, testifica, o povo de Israel estava constantemente vivendo abaixo de opressão,
dos midianitas, nas quais, segundo a Bíblia, constantemente atacava os povoados, as cidades, os arraiais aonde os israelitas estavam, saqueavam, destruíam suas plantações, levavam os seus animais e os alimentos que restavam. Eles vinham como gafanhotos, trazendo destruição, trazendo fome sobre eles, trazendo sofrimento, porque a Bíblia diz que a razão destas causas foram porque os próprios israelitas haviam quebrado as suas alianças com Deus, ao virar as costas para o Senhor e viver segundo os seus deleites e vontades. E a Bíblia diz que após o povo se arrepender de seus pecados e erros, diante do Senhor eles clamam ao Senhor, o Senhor decide levantar a este homem por nome Gideão, juiz, homem com sabedoria, vinda do Senhor, com uma grande missão de juntar o povo para vencer todo o exército dos midianitas. Deus dá uma missão a Gideão. Gideão tinha que juntar, reunir o seu exército para enfrentar os midianitas. E a Bíblia diz que Gideão junta o povo, e a quantidade que Gideão consegue ajuntar chega ao cálculo de 32 mil guerreiros de prontidão para a peleja. Só que a Bíblia nos esclarece que o exército dos midianitas calculava-se em 135 mil homens, guerreiros, mas contudo, estes homens estavam com ímpeto contra o povo de Israel. Olhando agora por números, eram 32 mil homens treinados, preparados, homens de guerra. 135 mil homens contra 32 mil israelitas. E a Bíblia diz que agora o Senhor chega para Gideão dizendo que o povo que estava com ele era muito. E o Senhor dá a ele uma ordem dizendo: agora, Gideão, proclama aos ouvidos de todo o povo, dizendo que voltem os covardes e medrosos, que voltem os covardes e os medrosos. A Bíblia diz que quando Gideão ele lança essas palavras, apregoando que voltassem os covardes e os medrosos, voltaram 22 mil, permanecendo com ele apenas 10 mil. Eu já preguei outras vezes esta palavra, este mesmo sermão, e já vi muitas mensagens testificando a este mesmo conceito. Só que a palavra do Senhor, ela não tem limites. Não é uma palavra rasa. Quanto mais você cava, mais você vai adquirindo para si conhecimento. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E nós temos o ditado em conhecer esta palavra somente por cima, em dizer: quem voltou foram os covardes e os medrosos. Chegamos até a intensificar dizendo: não sejam covardes,
medrosos como os tais. Outros até menosprezam-os, dizendo: são frouxos, são frágeis, são fracos, porque se acovardaram voltando, deixando Gideão somente com 10.000. Aí quando nós olhamos para a tradução da Bíblia de Jerusalém, olha como diz a escrita do texto. Aqui a gente entende claramente por qual razão, por qual motivo estes 22.000 voltaram. A escrita diz assim: agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, dizendo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Geuboé. Não entendi, vou lhe explicar. Nesta tradução, o Senhor estava falando com Gideão o seguinte conceito: Gideão, existe uma classe dentre vocês que diante deste acontecimento, diante desta afronta do adversário, perante este grande exército numeroso, eles não te falaram nada, Gideão. Eles estão com cara de quem está forte, corajoso, de quem quer ir para a peleja, de quem quer ir lutar. Eles estão fazendo cara de que está tudo bem, que eles não têm um pingo de medo. Mas Gideão, tem uma classe aí no meio, que eles estão, tremendo de medo. Você está entendendo? Tremendo de medo. Só entende o grau do fator medo quem um dia sentiu. Estou falando de medo, não estou falando de susto. Susto é uma coisa repentina, de repente você me deu um susto aqui, meu Deus, quase matando o coração. Não, susto é uma coisa, medo é completamente diferente. Medo é quando você está indo do trabalho para casa e você chega ali mais de meia-noite, 1h30 da madrugada, e você está passando numa rua, está tudo escuro, e você vê um camarada com um pedaço de pau lá na outra esquina, e não tem outra rua para você passar a não ser aquela. E aí você para e você dá uma olhadinha e diz: misericórdia, e agora, meu Pai? Me cobre com teu sangue. Você vai. Só que você vai tremendo de medo. Tatiana disse que nem vai, Tatiana. Tá vendo? Tatiana disse que nem vai, Nem ia, né? Eu vou ficar por aqui. Não é assim? Então, tremendo, irmão, eles ficaram tremendo de medo. Anteriormente, antes de aprofundar nesse conceito, eu até dizia, pastor Francisco, esses covardes são os cabas frouxos. O Senhor prepara tudo para eles ir para a peleja, diz que vai dar vitória para eles, e agora o Senhor diz claramente para eles, em uma tradução disse: voltem os covardes e os medrosos, na outra tradução diz mais claramente dizendo: quem estiver tremendo de medo, que volte. Irmãos, não é para pouco. Você sabe o que é um exército de 32.000 homens diante de um exército de 135.000 homens? São quantos homens a mais? Quem é bom de conta? Como é que é? Não, acho que não dá 129 mil, não, né? E 103 mil. Irmão, imagina 103.000 homens com espada na mão. Parece aquelas formiguinhas assim de longe, aquela multidão do exército. Gideão junta ali, e no cálculo nós somos 32.000. Na ótica humana,
o Senhor tinha que chegar para Gideão e falar assim para ele: Gideão, está pouco, Gideão. Pelo menos para a gente empatar na quantidade, falta 103 mil. Aí o Senhor se apresenta e diz assim para Gideão: Gideão, é muito. Irmão, se eu fosse Gideão, falava: é muito o que, Senhor? Eles, né? 135, né, Senhor? O Senhor diz: não, é muito, Gideão. Muito o que? Os que estão contigo. Gideão não abriu a boca, ele poderia muito bem falar: Senhor, mas a gente já é pouco, a gente já é só 32 mil, Senhor, eles são 135, o Senhor está dizendo que tem muitos. Sim, Gideão, é muitos que estão contigo. Diminui esse negócio aí. Diga para os que estão tremendo de medo que volte. De quem era esta ordem, irmão? Me ajude a pregar. De quem era esta ordem? De Deus, do Senhor. Aí quando ele a pregou dizendo: voltem, covardes, medrosos, em outras palavras, os que estão tremendo de medo, a ordem do Senhor é esta. Irmãos, quem era doido aqui de mentir perante o Senhor e dizendo: eu estou tremendo todo de medo aqui, mas eu vou ficar bem aqui disfarçando que eu estou com coragem? Não, se o Senhor já disse, a oportunidade era aquela. No outro dia, 2 dias depois, não teria outra oportunidade. A oportunidade é agora. Quem tiver tremendo de medo, que volte agora ou permaneça para sempre. Você está entendendo? Aí levanta 22 mil e voltam. Aí o Senhor fala outra vez com Gideão e disse assim: e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito o povo. Como assim que está muito? Era 32 mil, só ficou 10 mil. O Senhor está dizendo que ainda é muito. Aí, Gideão, você vai fazer conforme a minha palavra, Gideão. Você vai seguir a minha orientação, Gideão. Faze-os descer as águas e ali os provarei. Então o Senhor estava dizendo para Gideão o seguinte: você vai fazer eles descer até as águas, e quando chegar lá nas águas, diante das águas, vai ter uma dinâmica, vai ter uma prova. Você está entendendo? Vai ter uma prova. Você vai provar eles, e aquele que for aprovado, aí esse, Gideão, é o que contigo irá. Eu paro aqui para fazer uma reflexão e uma indagação a mim, a você e a nós. Quantos de nós queríamos se apresentar para participar desta prova, para ser qualificado para a vitória? Porque a gente só quer vitória, mas lembre-se que antes da vitória chegar, tinha espada, tinha peleja, tinha guerra. E na guerra, irmão, não adianta diante da guerra você dizer: ô paz, viu? Sou da paz, viu? Vou nem fazer, não sei, coraçãozinho. Não adiantava nem fazer o coraçãozinho de longe. Se fizesse coraçãozinho de longe, a espada, ó, você está entendendo? Então eu me rendo, irmão. Na guerra não é igual aqui na vida popular, não, que o bandido está lá armado e o policial chega e diz: bora, baixa a arma. Ele diz: eu me rendo, eu me entrego. Guerra não existe isso. Guerra ou mata ou então morre. Não tem como ir para a guerra e ficar de braços cruzados. Não tem como ir para a guerra e ficar mastigando chiclete. Não tem como ir para a guerra e ficar pelos cantinhos. Não tem como ir para a guerra e ficar lá tremendo de medo e não lutar. Tem que se apresentar diante de Deus, e se Deus falar que vai dar vitória, é acreditar que a vitória vai chegar, é tomar posse da palavra do Senhor, é não olhar para a quantidade do inimigo, é olhar para a grandeza do Deus a qual nós servimos, porque Ele é quem garante a nossa vitória. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele garante.
Quando ele promete, ele cumpre. Aí Gideão faz eles descerem até o rio, até as águas. E aí o Senhor fala assim: Gideão, aqueles que beberem a água, lambendo como um cão faz, você vai colocar eles à parte. E aqueles que se abaixarem de joelhos para beber a água, você vai colocar eles à parte. Aí a Bíblia diz que foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Se 300 fez conforme a orientação do Senhor, quantos agora foram desqualificados? 9.700. Por qual razão 9.700 homens foram desqualificados? Eu já vi um pregador dizendo assim: os 300 foram qualificados porque eles lamberam que nem cachorrinho. Que nem cachorrinho. Foi por isso. Só faltou dizer, é porque abanou o rabo. Não foi. Por que é que os 300 foram qualificados? Vocês vão entender. A Bíblia diz claramente que os 300 lamberam, levando a mão, na onde? Na boca. Hã? Isso. E os 9.700, escute aí, se abaixaram de joelhos a beber a água. Eu vou ter que te explicar isso na prática para você entender. Aí você vai compreender. Se fosse você, qual dos dois você, como se diz, qualificaria? É isso? Seria qualificada, né? Qual das duas classes? Os 300 chegam assim, diante das águas, eles fazem assim, ó. Os 300 chegou, ó. Você entendeu? Os 9.700, eles fazem assim, ó, diante das águas ele chega, a eles, ó, chegou diante das águas a eles. Deu para entender a diferença? Os 300 foram ágeis. Esse negócio do caba chegar lá e já tinha levado umas quatro espadadas nas costas, não já? Você já viu que o caba tem que ficar vigilante, atento? Não é que nem quando acontece, quando a gente está por aí, viajando, andando por aí, dá aquele arroxo na barriga, né? O caba já, né? Ela corre lá, correndo para dentro do mato, ele está lá dentro do mato e ele está lá, ó, que nem vigilante, ele está lá. Não é assim? Atento, é rapidinho. Já voltou, rapaz, foi tão ligeiro, foi rápido, perigoso. Atento, prestativo diante do acontecimento. Os 300 entenderam
a realidade do que estavam vivendo. Eles receberam a mensagem, colocaram em prática. Era para chegar na postura certa, era só se abaixar, colocar a mão, beber água e voltar ao posicionamento. Por isso que Deus olhou e disse: Gideão, aparta esses 300 aqui, os outros pode deixar voltar, porque com esses 300 homens você vai enfrentar os midianitas, vai ter vitória sobre eles e o meu nome será glorificado. Este é o Deus da Bíblia. E o que nós podemos entender com isso? A mensagem acabou, agora eu já vou concluir, para a gente terminar. O que a gente entende com isso? O Senhor estava dizendo para Gideão: Gideão, nem todos vão com você até o final, mas você tem que ir. Observa que o Senhor deu opção para os 32 mil, o Senhor deu opção aos 22 mil, a parte depois, deu opção aos 9.700, ficaram 300, mas em nenhum momento o Senhor perguntou a Gideão se ele queria ou não queria ir. Não era um convite, era uma ordem, uma convocação. Que a gente está acostumado muitas das vezes, ver alguém voltando, ver alguém indo, em vez da gente permanecer, a gente quer ir também. O propósito do Senhor aqui era com os 300, não era com 32 mil. Você já parou para observar que nem todos que começam a história juntamente conosco vai até o final? Tem gente que de repente sai, se afasta da gente, segue outro rumo, segue outra direção, em vez de a gente olhar e dizer: eu vou continuar, porque a missão ainda não acabou. Não acabou. Um motorista de ônibus, quando ele está dirigindo no percurso que ele tem que fazer, de tempo em tempo ele para em uma parada de ônibus. Alguém desce e alguém sobe. Para na próxima parada, dá um sinal, enquanto alguém desce, ao mesmo tempo alguém sobe. Mas você não vê o motorista descer. Só quando chega no objetivo final, lá na garagem ele desce. Quando termina o expediente dele, ele desce. Agora, já imaginou se o motorista fizesse como muitos fazem? Alguém apertou aí o sinal: vai descer, não vai? Vai, então vou descer também. Quem é que vai dirigir o ônibus? Irmão, fique ligado, isso aqui é algo muito profundo. Aleluia, aleluia. Ah, mas descer, eu vou descer também. Não, permaneça. Tem uma missão que foi dada a você. Você é responsável por conduzir a sua vida, a sua família, os que estão em sua volta, a cumprir o propósito que foi designado por Deus. Por Deus. Por Deus. Por isso que muitas das vezes eu dou aconselhamento a muitos e muitos não entendem. Porque se eu falar que eu vou descer, que eu vou embora, que eu vou parar, que eu vou desistir, eu se engano a pensar que só eu mesmo farei isto. Tem pessoas que precisam de mim, não dependem de mim, mas precisam de mim. Tem mãe que desiste e pensa que vai desistir sozinho. Quando pensa que não, o filho desiste, a filha desiste, a família desiste. Tem esposo que desiste
e pensa que está desistindo sozinho. Daqui a pouco a esposa desiste, os filhos desistem, a família desiste. Não podemos desistir. Só podemos parar, só podemos recuar se Deus der a ordem para a gente parar. Só Ele pode dar essa ordem. Não é os demônios, não é a situação, não é os acontecimentos, não é a crise, não é a opressão, não é o mal, não é o adversário de nossas almas que vai determinar se nós devemos parar ou não. É o Deus da Bíblia, é a voz dele que nós precisamos ouvir. Se 22 mil estava tremendo-se todinho de medo, de 135 mil voltou, 9.700 volta, Gideão fica só com 300. Imagine o coração de Gideão naquele momento. Eu imagino Gideão falando com Deus e dizendo: eu não sei como vai ser, a gente é só 300. Como é que é? Olha o cálculo, 450 homens teria que enfrentar um homem, ou seja, um israelita contra 450 midianitas. O mais valente que o caba fosse. Tem gente que diz: pô, quando eu estava no mundo eu batia nos 10, já bati nos 5. Agora 450, meu querido. Enquanto tu fosse levantar a espada, já tinha virado toicinho de porco. Você está entendendo? Tinha que esquartejar todinho. A realidade é essa. Mas Gideão, ele permaneceu firmado, confiante na palavra de Deus. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. O Senhor marcou esta noite para falar com alguém que está pensando em desistir, que está pensando que você parar, você vai solucionar a situação. Cuidado, você pode criar o maior problema da sua vida. Com Deus é difícil, imagina sem Ele. Levantar é difícil, cair é fácil. É melhor estar fraco, mas estar na presença de Deus, se arrastando na presença de Deus, quase parando, mas na presença de Deus, quase desistindo, mas na presença de Deus, com lágrimas nos olhos, mas na presença de Deus, sorrindo por fora, sangrando por dentro, mas na presença de Deus, pensando em parar, mas se arrastando na presença de Deus. Mais vale o crente fraco na presença de Deus do que alguém que se acha forte na mão do mundo, do inimigo, do adversário. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: ei, Gideão, nem todos vão até o final com você, mas você vai até o fim. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, porque maior que está contigo do que o que está no mundo. Maior é Deus, maior é Deus, maior é o Deus da Bíblia. Os 22 mil retornaram por causa do medo. Os 9.700 retornaram por falta de habilidade, de vigilância, de perseverança, de posicionamento. Mas 300 permaneceu. Permaneça. O que mais tem em nossa volta são áreas de desistência, são áreas de recuo, mas nós temos que acoplar sobre as nossas vidas aquilo que Deus designou para nós. Não estamos isentos de sentirmos medo, não estamos, irmão, em todos os sentidos da vida. Tem momentos que o medo vai tentar nos dominar, mas a gente tem que dominar ele. Você está entendendo? Se Davi, quando foi enfrentar o gigante, deixasse o medo dominar ele, chegava lá e dizia: tamanho desse homem. E os irmãos dizendo: ele vem 2 vezes por dia. Ele vem pela manhã e vem à tarde. E já completa hoje 40 dias e 40 noites.
Pois Davi olhou para ele de baixo para cima, sabendo que existia um Deus que olhava lá de cima para baixo, e disse: eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Ele teve vitória sobre o gigante, porque não olhou para o tamanho do gigante, não olhou para a grandeza do gigante, não olhou para o tamanho da afronta, mas Davi olhou para o grande. Ele olhou para a grandeza de Deus. Depende de como é o teu campo de visão. Se você olha para este problema e permita que ele seja maior do que você, ele vence você. Se você olha para esta enfermidade e deixa que ela tome conta de você e diga que você não é capaz de vencê-la, ela vai te vencer. Se você olha para o desânimo e deixa ele possuir a sua vida, você vai viver constantemente desanimado. Agora, se você olha para o problema e diz: problema, você é nada para mim, você está debaixo dos meus pés. Enfermidade, maior é o meu Deus que pode me curar do que você. Quando você olha para o inimigo de você, não vai parar, você não vai me impedir de vencer, porque o Deus da Bíblia está aí. Você vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Eu finalizo dizendo para você alguns versículos da Bíblia, para você relembrar todos os dias quando o medo tentar se apossar de você. Isaías 41, versículo 10 diz: não tenha medo, pois eu estou com vocês. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita e sustentarei. Deuteronômio 31, versículo 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixarei e nem os abandonará. Salmos 23, versos 4, o salmista disse: ainda que eu andasse, ou que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Josué capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse: não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus te diz nessa noite: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Maior é Deus do que o adversário, maior é Deus do que os demônios, maior é Deus do que o próprio diabo, maior é Deus do que as obras do diabo, maior é Deus do que os decretos de morte, maior é Deus do que os laços do passarinheiro e da peste perniciosa, maior é Deus do que as setas e os dardos inflamados do adversário, maior é Deus do que a enfermidade, maior é Deus do que a tristeza, maior é Deus do que a depressão, maior é Deus do que a angústia, maior é Deus do que a aflição, maior é Deus do que o medo. E Ele te diz nessa noite: não temas, não temas, não temas, não temas, crê somente que a vitória vai chegar. Para a gente finalizar, Gideão olha para os 300 e diz: estão prontos? Estamos prontos. Então vamos vencer a peleja. Versículo de número 16, para a gente terminar, já vou terminar. A chuva é bênção. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. Queridos, ele olha para os 300 e diz: a gente não vai junto. Agora a gente precisa se separar,
para confundir o inimigo. 100 vai aqui, 100 vai aqui e 100, 3 quarteirões, 3 grupos de soldados. E Gideão diz assim para eles: e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas. Os irmãos estão acompanhando aí, irmãos? Buzinas e cântaros. E os cântaros estavam o quê? Vazios. Com todos neles, com tochas acesas. Aí ele diz, versículo 17: e disse-lhes: olhai para mim e fazei conforme eu fiz. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei-vos, assim farei vós. Irmãos, ainda bem que o Senhor fez a peneira antes de chegar até aqui, porque diante daqueles 22 mil tremendo de medo, 9.700 sem ter agibilidade, vigilância, rapidez. Quem sabe dentre eles teriam aquele tipo de pessoa que diz assim: eu não vou fazer do jeito que o Gideão está mandando, porque não vai dar certo. Eu vou fazer do meu jeito. Porque tem gente que é assim, ele não escuta a voz do seu líder, ele escuta a voz de outros, ele escuta a voz da fofoqueira, ele escuta a voz do falador, mas ele não escuta a voz do seu. O líder, irmão, aqui está debaixo da bênção do Senhor. O líder está seguindo a orientação do Senhor. Lá na empresa, o funcionário segue as orientações de quem? Do patrão, do chefe, né? Do responsável, do encarregado. Agora vai você querer fazer do seu jeito, da sua forma, vai funcionar. Eles tinham que fazer conforme a liderança falou para eles fazer. Gideão deixou bem claro: vocês olhem para mim aqui, olhem para mim, antes de a gente ir. Nós vamos se repartir aqui em 3 grupos de 100. Já receberam nas mãos agora? Está aqui buzinas. E o que mais? Cântaros vazios. Mas porém, na outra mão, tochas acesas. Imagina eles olhando e dizendo: e agora, Gideão? E agora? Vocês só vão fazer o que eu der ordem. Não faça nada sem a minha ordem. Tocando eu, todos os que estão comigo estiverem a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão, pelo Senhor e Gideão. Vocês vão fazer conforme eu estou dizendo. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial. A princípio da vigilância, que hora era? Que hora era? Meia-noite. Havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas
que tocavam e exclamaram: espada do Senhor, espada do Senhor, e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão. Irmãos, grave isso: espada do Senhor e de Gideão. Só que era o seguinte: a espada ia comer de um lado e do outro. A espada ia, ó, de um lado, e a espada ia do outro. Só que Gideão não ia nem precisar usar a espada, porque quem usaria a espada por ele era o Senhor. Lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu haverei de ti mostrar, e eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não entendi. Aquele que tenta contra o povo de Deus, ele mesmo se destrói. Lembra de Amã, que preparou a forca para matar Mardoqueu? Fez de tamanho dobrado, pensando que seria honrado. Ele foi enforcado na mesma forca que ele preparou contra o judeu Mardoqueu. Aqui não foi diferente. Vamos finalizar, você vai entender. Você vai entender. Aleluia. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram, tocando pois os 300 as buzinas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, e o exército fugiu. Não entendi. Não entendeu, irmãos? Olha os adversários, e o outro, os adversários, buzina tocando, tochas acesas, e eles se matando uns aos outros. E o que o exército de Israel fez? Somente clamavam, dizendo: espada do Senhor e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão. Levante a mão que eu vou profetizar. Nesta noite, neste dia, nesta data, neste horário, os planos do inimigo contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua saúde, estão sendo neutralizados e abatidos, porque as armadilhas, as ferramentas, as armas que o inimigo tem preparado contra ti não prevalecerão. Não prevalecerão. O inimigo será envergonhado e cairá na mesma armadilha que ele mesmo fez. Tem livramento de Deus para a tua vida hoje. Te prepare para vencer esta batalha. Te prepare para contar o teu milagre. Te prepare para testemunhar o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Quem crê, adore ao Rei da... Assim Gideão venceu, e nós também venceremos. Para a gente finalizar, eu sei que fica chato, mas para esse irmão, para essa irmã acordar, que com a mensagem como essa está com o pensamento lá em casa na janta, está com o pensamento no boleto que tem para pagar amanhã, diga para ele, diga para ela: você vai até o final.
como eu queria que você entendesse isso aqui. Nós estamos sendo observados. Eu cheguei aqui agora, há poucas horas atrás, e alguém estava me esperando. Meio que assim, ele está vivo, ele ainda está de pé. A gente já fez de tudo. Pode acender um velaral que for, pode pegar 300, 500, milhões de velas, pode fazer mandinga, pode fazer o que for. Não é na minha força, não é no punho do meu braço, mas aquele que me cobre com seu sangue, também cobre a sua vida, a nossa vida. O diabo comemorava dizendo, ela não vai até o final, ele não vai até o final, ela não chega até o final, ela não vai suportar até o final. Mas sou Deus zeloso que marquei essa noite para dizer, prepare porque tem novidade chegando, prepare porque tem milagre chegando. Você vai até o final, porque Deus vai com você. Ele abre o caminho, ele corta os laços, ele abate a afronta do inimigo, só para te dar vitória, só para te dar vitória, só para te dar vitória. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. Eu finalizo dizendo, você não chegou até aqui para desistir, você não chegou até aqui para recuar. Quanto mais estreitar, quanto mais apertar, quanto mais difícil tiver, mais próximo da tua vitória você estará. Assim diz o Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia.